Fala clientes e amigos da Eletrovel, tudo bem com vocês? Esse vídeo nós vamos falar sobre o Power Shift, esse câmbio que ocupa ali os Fiestas de 2010 a 2018, Focus de 2011 a 2018 e a EcoSport de 2012 a 2018. Então vamos falar agora das peças e da estratégia de funcionamento do câmbio Power Shift. Esse câmbio que assombra muita gente. Pessoal, tudo começa pela alimentação do sistema. Sim, a bateria. Porque a bateria alimenta a energia do módulo. E o módulo é que gerencia o sistema. Se uma bateria estiver ruim, o módulo consequentemente vai trabalhar em estado de emergência por falta de alimentação e consequentemente vai gerar uma sequela lá no câmbio. O câmbio pode trocar as marchas de uma forma errada, pode dar tranco, pode acender a luz da injeção eletrônica, tudo por conta da bateria. Então, a bateria é o primeiro ponto de atenção que a gente precisa ter. Os sensores, são 4 sensores nesse câmbio. 3 sensores de rotação, de entrada e saída, onde eles vão ler velocidade da roda do carro, onde eles vão mandar essa informação para o módulo. Os sensores eles servem de input, mandando informação para o módulo. Tem um sensor que ele é de posição da alavanca. E ele manda também essa informação para o módulo, onde o módulo vai fazer um gerenciamento, vai fazer um cálculo e o módulo vai mandar uma informação para uma peça que se chama motor elétrico. Esse motor elétrico ele vai atuar os carrinhos, que são os atuadores que ficam lá dentro da caixa, que vão empurrar a embreagem para fazer o acionamento da embreagem, tanto das marchas pares quanto das marchas ímpares. Então, basicamente, é essa a estratégia. Começa com os sensores, passa pelo chicote, chega no módulo, o módulo vai fazer um cálculo dessas informações, vai gerenciar elas e vai mandar uma informação para o motor elétrico. E o motor elétrico, sim, vai acionar lá dentro do câmbio os carrinhos, que são os atuadores, conhecidos, nomenclatura técnica é atuador da embreagem. E eles vão atuar a embreagem aplicando as marchas pares ou as marchas ímpares. Funciona desse jeito. Lá na embreagem ainda tem o rolamento da embreagem com o guia, né? Faz parte do conjunto da embreagem. Então, basicamente, é esse o funcionamento, a estratégia de funcionamento do câmbio. Pessoal, o que a gente precisa prestar atenção aqui é, até o motor elétrico, eu consigo fazer a manutenção desse câmbio sem precisar baixar a caixa. Então a mão de obra ela é muito menor, tá? Para fazer esse serviço. É os defeitos eletrônicos que a gente chama, que é essa primeira página aqui até o motor elétrico. Da bateria, sensores, chicote, módulo, motor elétrico. Isso é fora do câmbio, é externo ao câmbio. A parte interna do câmbio, a gente vai encontrar os 2 atuadores, carrinhos, né, o par e o ímpar, e a embreagem com o rolamento. Isso é a parte interna do câmbio, sem contar as engrenagens lá dentro da caixa, tá? Como essa caixa é uma caixa seca, quando eu falo a parte interna do câmbio, é bem na capa seca ali, essa parte que eu vou mostrar para vocês, aqui bem na capa seca, sem eu precisar abrir o câmbio na bancada. Tá? Quando eu tenho algum defeito lá nas engrenagens, que é raríssimo acontecer, mas às vezes acontece, aí sim eu preciso abrir o câmbio para fazer a manutenção das engrenagens, tá? Mas daí seria um caso mais excepcional, ou em alguns casos até, quando o veículo perde a ré, acaba quebrando a capa seca lá, a carcaça do câmbio lá dentro, aí eu preciso abrir para fazer essa manutenção e às vezes trocar, substituir a carcaça. Agora, vamos falar dos defeitos crônicos desse câmbio e o que pode gerar dor de cabeça e como que a gente pode evitar esses defeitos. O principal deles é quando entra água na carcaça do câmbio, enferrujando os carrinhos que atuam a embreagem. Esse é o grande defeito desse câmbio. Geralmente entra água da chuva mesmo, que às vezes acumula ali na churrasqueira, que fica em cima ali do para-brisa, e depois acaba caindo e entrando água lá na caixa, lá dentro do câmbio. Às vezes pode furar uma flange, tem uma flange de água que passa por cima do motor elétrico. E às vezes ela fura, entra água por ali também. E a água, nesse câmbio, ela acaba entrando e ela não tem espaço para sair. Ela não existe dreno nesse câmbio para sair. A não ser os já atualizados, tá? 2017 foi atualizado, já fizeram com dreno. E quando a gente faz a manutenção aqui, a gente já faz o dreno e atualiza as carcaças. Mas, quando ela não é atualizada, a água se acumula, enferrujando os carrinhos. E os carrinhos, eles atuam e não voltam mais. Quando a gente pega uma manutenção dessa bem no início, ainda, muitas vezes, conseguimos salvar a embreagem. Quando o cliente força muito, o carrinho atua e não volta mais, ele fica atuando a embreagem de maneira errada, pessoal. Às vezes, por exemplo, ele fica travado e as marchas ímpares, tá travado nas marchas ímpares.
e só funciona as marchas pares, e o cliente continua rodando com o carro assim, ou vice-versa. Isso causa um desgaste irregular da embreagem, não dando para salvar a embreagem. Como que a gente vê se uma embreagem dá para salvar ou não? A gente coloca ela na bancada, zera ela com uma ferramenta especial onde a gente consegue resetar essa embreagem e a gente mede com um paquímetro, que é uma ferramenta especial, e tem a medição de uma embreagem boa e para uma embreagem ruim. Então a gente tem que ver os parâmetros, se ela está dentro do parâmetro que está boa ou se ela já está comida de uma forma irregular. Quando está irregular, tem que montar com uma embreagem nova. Nesse caso, aceita embreagens recondicionadas de primeira linha. Não é qualquer embreagem recondicionada que dá para colocar no Power Shift. A embreagem recondicionada pela fábrica de primeira linha ainda é aceitável. Ou original. Pessoal, aqui na Electrovel eu sempre prezo por qualidade. Então a gente sempre orienta o cliente a colocar a original, tá? Os carrinhos, a mesma coisa, porque o carrinho ele vai travar, ele vai ficar totalmente enferrujado. Como eu estou mostrando aqui nas imagens, vou mostrar as imagens aqui, os carrinhos enferrujados. E daí nesse caso, precisa trocar os carrinhos e trocar a embreagem se ela estiver irregular. Isso é um defeito mecânico, pessoal, onde as peças mecânicas do sistema acabaram enferrujando, né? E elas podem sim gerar uma sequela lá no módulo. Então tem duas formas de eu queimar esse módulo, que é muito comum queimar o módulo do Power Shift, infelizmente. Uma delas é quando tá assim emperrado os carrinhos e o módulo ele fica superaquecido, porque ele manda informação pro atuador atuar o carrinho e o carrinho não atua e ele manda de novo e o carrinho não atua, e isso vai supercarregando o módulo, vai superaquecendo o módulo, fazendo o módulo queimar. Então é muito comum quando a gente pega defeito mecânico aqui e depois gerar uma sequela no módulo. Geralmente tem que trocar embreagem, carrinhos e módulo. O módulo, nesse caso, quando a origem do defeito é mecânica, primeiro a gente sempre conserta a origem do defeito. E depois a gente vê se gerou alguma sequela ou não. Nesse caso, quando a origem é mecânica, porque acumulou água lá dentro e foi uma origem mecânica, o módulo ficaria em observação, para a gente tentar salvar esse módulo. Muitas vezes, como a gente tem um scanner original da Ford aqui, acesso online, direto com a fábrica, às vezes eu consigo atualizar o software do módulo. O que seria atualizar o software do módulo? Seria como se fosse trocar o arquivo do módulo mesmo. Como se fosse num computador formatar o Windows. É a mesma coisa, dentro do módulo. Então, muitas vezes a gente consegue salvar um módulo se o defeito não gerou uma sequela muito grande nele. Outra forma de queimar o módulo é a alimentação da bateria. Então, bateria ruim pode queimar o módulo. Parte de embreagem, carrinhos emperrados ruins, pode queimar o módulo. Então, quando a origem ela é eletrônica, aí a gente começa do módulo para baixo. Quando a origem vem lá da bateria, ele trabalhou muito tempo com baixa alimentação, muito tempo em emergência, a gente começa do módulo para depois ir para a parte mecânica. Quando a origem ela é mecânica, a gente começa da mecânica para depois ir para a parte eletrônica. Então, para vocês entenderem a linha de raciocínio para a manutenção desse câmbio. Como as peças são todas muito caras, então a gente tem que tomar muito cuidado e fazer um diagnóstico preciso para não errar no orçamento para o cliente ficar satisfeito e entender o que ele está colocando no carro dele. Esse câmbio, para quem tem o conhecimento técnico e as ferramentas adequadas, ele é um câmbio muito bom de fazer a manutenção nele. Aqui na Electrovel, nós temos todo o ferramental e o conhecimento técnico para fazer a manutenção da forma correta. Infelizmente, pessoal, na parte do módulo, essa peça em específica está em falta no mercado. A Continental, que é a fabricante do módulo para a Ford, ela não está dando conta da demanda de produção para suprir o mercado mundial de módulo. Então está em falta na Ford. Hoje o prazo de espera, quando um veículo vem aqui para minha oficina, ou na Ford diretamente, o prazo de espera para conseguir um módulo está em média 6 meses. O que a gente está fazendo para suprir essa necessidade? A gente está comprando lotes de módulo diretamente da Continental, lá da fábrica. A gente está comprando lotes de módulo, importa, então tem todo um processo de importação, de entrada, alfândega e tudo mais, e a gente consegue fornecer esse módulo com mais velocidade, com mais rapidez. Geralmente temos até a pronta entrega. O problema é quando esse módulo está em falta no nosso estoque. Aí sim, nesse caso, a gente precisa esperar chegar o módulo da fábrica, né? Ou conseguir no mercado esse módulo. Nesse caso em específico, essa manutenção ela pode demorar aí 15, 20 dias até a gente conseguir um módulo original,
novo para colocar no lugar. Então é isso que a gente sempre tem que falar para o nosso cliente, tá? Tem que deixar o jogo aberto para você, que é meu cliente, que uma manutenção, se eu tenho todas as peças na casa, a média do prazo dessa manutenção é de 5 a 10 dias úteis, se não der nenhum BO muito grande. Caso eu precise de um módulo ou de uma carcaça e eu não tenha na casa essa peça, aí demora um pouquinho pra gente conseguir, mas aí a média, em todos, mais de 1000 Power Shift que já fizemos, nunca nenhum passou de 20 dias. Muitos clientes perguntam sobre a possibilidade de módulo usado. Módulo usado, pessoal, infelizmente aqui na Electrovel a gente não trabalha mais com módulo usado, porque já nos incomodou muito de retorno. Como ele já é um módulo que dá problema, qualquer coisa de defeito de bateria, esse módulo acaba queimando. Então muitas vezes vai comprar num desmanche, esse módulo tá queimado. E a mesma coisa, esse módulo ele precisa ter a mesma numeração de chassi, senão depois ele fica incompatível pra gente fazer a programação dele, pra gente fazer o clone. Então tem tudo isso que vai interferir no sistema. É muito mais certo comprar um módulo zero, um módulo virgem, e a gente fazer toda a programação, colocar um arquivo novo, e a gente sai com o carro bem feitinho para o cliente não se incomodar, tá? É dessa forma que a gente trabalha. Outra coisa importante para a gente comentar aqui é sobre o processo de garantia. A nossa garantia ela é 90 dias e apenas das peças substituídas. Como eu falei no vídeo, temos várias peças que podem interferir no sistema, desde sensores, chicote, atuadores, então tem várias peças. Se eu troquei a embreagem e o carrinho, e depois de 1 mês, 2 meses, acabou acontecendo de dar um problema no módulo, a nossa garantia não entra o módulo, entra só a embreagem e o carrinho, que são as peças que a gente vendeu para o cliente. As peças que a gente não vendeu, não tem como dar garantia. Na mão de obra, a gente até fornece a garantia da mão de obra, mas o cliente precisa dar o valor da peça. Então é muito importante o cliente saber disso, saber dessa variável. E a gente é muito transparente em relação a isso para não dar problema. Ainda sobre a nossa forma de garantia, é muito importante a gente ressaltar para o cliente que a nossa garantia ela é regional e ela não é nacional. Ou seja, se o veículo der um problema na Grande Florianópolis após a manutenção, 100% da responsabilidade de buscar o veículo até a nossa oficina, e a gente identificar o que aconteceu, sem custo nenhum para o cliente, ela é da Electrovel. Tá? Caso o cliente viajou com o carro e deu um problema lá em São Paulo, deu um problema no Rio Grande do Sul, a responsabilidade de trazer o veículo até a Grande Florianópolis passa a ser do cliente. E aqui na região a gente consegue dar o suporte, a gente não consegue dar um suporte fora da Grande Florianópolis. Então é muito importante a gente explicar isso para o cliente, para ter muita transparência nesse processo de negociação. Por isso, pessoal, todo veículo que é feito o câmbio Power Shift, não apenas o Power Shift, mas quando a gente faz motor, quando a gente mexe num sistema muito grande, a gente sempre recomenda o cliente não viajar com o carro em seguida. Ou seja, é muito similar quando tu faz, por exemplo, uma cirurgia no joelho. Ninguém faz uma cirurgia no joelho e no outro dia vai jogar bola. Existe um prazo de adaptação, de fisioterapia, de fortalecimento. A mesma coisa acontece com o câmbio Power Shift, pessoal. Quando a gente faz um câmbio, a gente mexe em muitas coisas. Parte de programação, parte de calibração de embreagem, de sensores. E se a gente forçar esse câmbio, existe uma probabilidade de dar um problema. Então a gente sempre explica para o cliente, não força o câmbio, anda na região pelo menos 2, 3 semanas, uma média de 1000 quilômetros. Quando tu sentir uma segurança, já rodei mais de 1000 quilômetros com o veículo, já tô 2, 3 semanas na região, aí sim pode pegar o carro e viajar. Mas tirar ele da oficina e viajar é uma coisa que a gente não recomenda, porque existe sim probabilidade de perder uma programação, existe probabilidade de forçar muito uma peça e o veículo acabar dando defeito. Se isso acontecer, e for fora da Grande Florianópolis, a responsabilidade de trazer ele até a Grande Florianópolis será do cliente. Por isso que a gente é muito transparente nesse processo. Pessoal, com tudo isso que eu falei sobre o funcionamento do câmbio Power Shift, o nosso processo de venda, o nosso processo de garantia, eu espero ter ajudado a dar mais transparência nessa negociação. E qualquer coisa que você precisar, a Electrovel está à disposição. Um grande abraço!